O erro da pneumatologia. O objetivo desse vídeo é mostrar que os argumentos utilizados para justificar que o Espírito Santo é uma pessoa são equivocados. Então, no decorrer desse vídeo serão abordados os seguintes pontos. Primeiro, fatos relacionados à Trindade, existência, hierarquia e diferenças. Segundo, defesa de argumentos. Serão analisados textos em que o Espírito Santo aparece falando, ouvindo, agindo e influenciando. Terceiro, a função do Espírito Santo. Nós veremos o quanto ele é importante nos propósitos de Deus. Antes, vamos abordar de maneira breve o que é a pneumatologia e qual seu objetivo. Bem, pneumatologia vem da palavra grega pneuma, que significa fôlego. Essa palavra grega pneuma aparece nas Escrituras Sagradas e é traduzida por espírito. Bem, o objetivo da pneumatologia é estudar especificamente o Espírito Santo. Mais do que isso, essa área de estudo da teologia tem sido usada para justificar que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo não é apenas uma força ativa de Deus, mas um indivíduo com sentimentos próprios e com características relacionadas a Deus. Por divindade do Espírito Santo, se entende que ele é um com Deus, fazendo parte da divindade, igual, eterno com Deus e com o Filho. Aqui nós temos esse pequeno fluxograma representando o que a doutrina da Trindade caracteriza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, partes separadas, mas que compõem o mesmo Deus. Mas aí temos um problema. O problema é que, desde Moisés escrevendo o livro de Gênesis, até João, na ilha de Patmos, recebendo as revelações do Apocalipse, nenhum profeta da Bíblia ensina isso. Nem Jesus Cristo ensina isso. A doutrina da Trindade se baseia na interpretação equivocada de textos isolados, em que Jesus Cristo aparece mostrando seu grau superlativo de conhecimento e de interação com os propósitos do Pai. Outros textos em que são atribuídas características ao Pai e, ao mesmo tempo, também essas características são atribuídas ao Filho e ao Espírito Santo. Mas o que aconteceu? Depois que os primeiros apóstolos, os grandes líderes da igreja cristã do primeiro século foram morrendo, a igreja começou a decair espiritualmente e começou a se afundar em uma série de idolatrias e doutrinas pagãs. No concílio de Nicéia, em 325 d.C., a igreja começou a discutir sobre a divindade de Jesus Cristo. Em seguida, no concílio de Constantinopla, no ano 381 d.C., a doutrina da Trindade foi regulamentada e passou a ser ensinada como um dogma pela igreja. Vale ressaltar que o objetivo desse vídeo não é atacar pessoas, não é atacar instituições religiosas. O objetivo desse vídeo é atacar ideias erradas relacionadas a Deus. E isso será feito com base unicamente na própria Bíblia Sagrada. É importante que você tenha em mãos uma Bíblia, seja qual for a tradução, para que você possa acompanhar todos os textos que serão apresentados. Vamos começar abordando o nosso primeiro ponto, fatos relacionados à Trindade. Mas daí você talvez se pergunte, por que falar de pneumatologia e começar falando sobre Trindade? Porque é inevitável falarmos de pneumatologia sem falarmos de Trindade. Como já vimos, essa matéria de estudo é utilizada para justificar essa doutrina. Então, primeiramente, vamos abordar 4 fatores relacionados à Trindade que mostram que essa doutrina em si não tem fundamento na Bíblia. E o primeiro fator abordado será a existência. Vamos analisar as seguintes referências bíblicas. A primeira, Salmo 90, verso 2. Está escrito: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Próxima referência, Hebreus 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Próxima referência, Colossenses 1, 14, 15. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber,
a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Próxima referência, Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Com base nesses textos, o que a Bíblia mostra para nós? A Bíblia mostra que Deus é eterno. Como diz ali o Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Espírito Santo, por ser a força ativa de Deus, obviamente Deus também sempre foi poderoso, então essa força ativa também sempre esteve com ele. Portanto, o Espírito Santo também é eterno com Deus. Porém, a Bíblia diz que Jesus Cristo não é eterno como Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo teve um princípio. A Bíblia não diz a idade exata de Jesus Cristo, não diz a partir de quando exatamente ele surgiu, a partir de quando ele passou a existir. Mas a Bíblia diz que ele teve um motivo que o levou à existência, no caso, o próprio Deus. Jesus Cristo foi a primeira obra das mãos de Deus. Para que Jesus Cristo fosse Deus, ele teria que ter essa característica em si mesmo, a característica da eternidade. Então vamos colocar aqui um fluxograma que representa a doutrina da Trindade como ela é regulamentada, respectivamente, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se a gente for seguir a lógica da Bíblia, então essa organização da doutrina da Trindade está errada. Porque então a segunda pessoa deveria ser a terceira e a terceira pessoa deveria estar no lugar da segunda. Essa ilustração serve apenas para a gente começar a perceber que a doutrina da Trindade não tem fundamento na Bíblia. Mais à frente nós veremos outras referências. Bem, podemos resumir essa questão, esse fator existência, com o texto de Isaías, capítulo 43, versículo 10, que diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ou seja, tudo que vem depois de Deus não é Deus. Vamos agora analisar o próximo fator, hierarquia. Vamos acompanhar as próximas referências bíblicas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 27 e 28, que diz: Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua, ou seja, está de fora, não se inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Se tem uma coisa que a Bíblia deixa clara, evidente, é a soberania do Pai em relação a tudo. A Bíblia deixa claro que o Filho é submisso ao Pai, que o Pai envia o Filho, o Pai envia o Espírito Santo, o Filho obedece ao Pai. Então isso é uma coisa clara na Bíblia, ela deixa isso bem definido, principalmente nesse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 e 28. Próximo texto, Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos estruturar mais uma vez em forma de organograma a doutrina da Trindade para a gente refletir sobre esse ponto apresentado aqui em Atos 10:38. Quer dizer, então, que a primeira pessoa ungiu a segunda com a terceira? Percebe como a doutrina da Trindade é confusa? Na verdade, toda ela é confusa. Mas esses fatores aqui apresentados em 1 Coríntios 15, 27 e 28 e em Atos 10, 38 são difíceis de entender? Que o Filho é submisso ao Pai, que o Pai concede autoridade ao Filho? Percebemos que não. Mas a doutrina da Trindade descaracteriza tudo isso com o seu conceito. Vamos acompanhar mais uma referência bíblica que ressalta essa questão da hierarquia. Está aqui em Lucas 22, versículos 42 ao 44, que diz, dizendo,
Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Percebemos nesse relato do livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 42 ao 44, momentos antes de Jesus passar pelo momento mais difícil da sua vida terrestre. E ali ele ora ao Pai e deixa claro que a sua vontade não poderia sobrepor a vontade do Pai, que, na verdade, os objetivos do Pai é que deveriam ser concretizados, apesar da grande aflição que ele estava passando. Continuando o nosso primeiro ponto, fatos relacionados à Trindade, vamos ver mais um fator relacionado a essa questão. O próximo fator são características. Vamos acompanhar as seguintes evidências bíblicas. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Próxima referência, Êxodo 33, versículos 20 e depois o versículo 23. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Próxima referência, João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Próximo texto, 1 João, capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 ao 7, diz: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefás, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Aqui nós percebemos uma questão óbvia apresentada na Bíblia. Já no finalzinho da Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 12, ali diz que ninguém jamais viu a Deus. Em contrapartida, a Bíblia deixa claro que Jesus Cristo foi visto por milhares de pessoas. As pessoas, quando eles estavam pregando o Evangelho, as pessoas afluíam até ele, queriam até tocar as vestes de Jesus para poder receber o milagre. Depois de ressuscitado também, ele foi visto por milhares de pessoas, foi visto pelos seus discípulos. Então nós verificamos, né? Deus é invisível, porém Jesus foi visto por milhares de pessoas. Vamos agora analisar o quarto e último fator relacionado à Trindade nesta nossa consideração. Vamos analisar um fator elementar da fé cristã, o sacrifício. Vamos considerar as seguintes referências bíblicas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que diz: Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Próxima referência, Atos capítulo 5, versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Próxima referência, Atos capítulo 10, versículo 39 e 40. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Veja essa figura à direita. Talvez, mesmo que você não seja cristão, você sabe o que essa figura representa.
Ela representa Jesus Cristo, consumando o sacrifício de resgate. Agora, quando nos baseamos na doutrina da Trindade e refletimos sobre esse acontecimento, nós temos um problema. Porque a Bíblia diz que Deus é imortal e que essa é uma característica intrínseca dele. Aí você para e pensa, se alguém disser que Jesus Cristo era Deus, então Jesus Cristo não morreu. Se alguém disser que Jesus Cristo não morreu, então essa pessoa nega toda a fé cristã. Vamos mais uma vez usar aqui esse organograma, esse pequeno organograma, que se refere à Trindade. Então, quer dizer que uma parte de Deus esteve morta por 3 dias? Vamos mais além. Vamos expandir nossa visão sobre o contexto da Bíblia. Será possível que Deus preparou toda a Bíblia com seu Espírito Santo, envolveu os profetas, isto é, profetas sofreram, teve profeta degolado, só para Deus encenar uma morte fingida de si mesmo? Não é isso que a Bíblia ensina, mas é essa forma de pensamento que a doutrina da Trindade caracteriza. Ao contrário disso, ao contrário desse entendimento distorcido caracterizado pela doutrina da Trindade, o que a Bíblia mostra para nós é um grande gesto de misericórdia do Deus Criador de todas as coisas em favor da humanidade. Nós percebemos também um grande gesto de amor de um filho leal, obediente, que aceitou a designação do Pai, deixou sua forma original e veio à Terra pagar o preço do pecado que a humanidade devia a Deus. Ao contrário de uma morte fingida, encenada, a Bíblia mostra para nós que Jesus Cristo sofreu de verdade, morreu de verdade e foi ressuscitado ao 3º dia, consumando assim a obra de salvação designada pelo seu Pai. Chegamos agora ao nosso segundo ponto, defesa de argumentos. Pode-se entender ao pé da letra? Bem, a doutrina da Trindade ela utiliza muitos textos fora do contexto e também muitos textos ao pé da letra. Estudiosos por meio da pneumatologia costumam fazer muito isso. E essa forma de interpretação é perigosa porque pode distorcer o sentido de um texto ou a ideia que um texto tenta passar para o leitor. Vamos analisar 2 textos que não podem ser entendidos ao pé da letra. O primeiro, João, capítulo 17, versículos 20 ao 23. Diz assim: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Ou seja, quer dizer então que o livro de João, capítulo 17, do versículo 20 ao 23, quer dizer que quando a pessoa se torna discípula de Jesus, então, simultaneamente, ela se torna parte da Trindade? Lógico que não. Jesus Cristo expressa o sentido do que ele quis dizer no versículo 23, quando ele diz, para que eles sejam perfeitos em unidade. A palavra unidade é sinônimo de coesão, coerência, ou seja, para que os seus discípulos andassem em conformidade com os propósitos do Pai, assim como Jesus Cristo fez e deixou o exemplo. Próximo texto, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 e depois o versículo 27. Está escrito: Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, quer dizer que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna parte da Trindade? Lógico que não. Seria um equívoco dizer que um ser humano pode ser Deus ou comparado a Deus por receber o Espírito Santo. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 12, ele mostra que todo aquele que recebe o Espírito Santo em seu coração,
independente de nacionalidade, independente de origem, passa a andar em conformidade com os propósitos do Pai, tendo Jesus Cristo como exemplo. Como podemos justificar essa interpretação com base na própria Bíblia? Vejamos aqui o texto de João, capítulo 17, versículo 4, onde diz: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ou seja, Jesus Cristo glorificou o Pai através da sua fidelidade em cumprir a designação recebida. Outro exemplo que deixa isso mais claro ainda é o texto de Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 5, onde diz: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Portanto, quando Jesus Cristo disse que ele e o Pai eram um, é no sentido de que Jesus Cristo andava em conformidade com os propósitos do Pai. Isso quer dizer que Jesus Cristo era fiel no cumprimento dos propósitos do Pai. Se João 17, do 20 ao 23, for entendido ao pé da letra, então tem que ser entendido também que o ser humano discípulo de Jesus faz parte da Trindade. E nós sabemos que isso não pode acontecer. Vamos agora continuar analisando um texto bíblico que é utilizado para justificar que o Espírito Santo pode ser interpretado como uma pessoa. Ele se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 17, onde diz: E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Em algumas traduções da Bíblia, essa parte que está destacada de vermelho, onde diz oferecido por libação, algumas traduções vertem esse texto da seguinte forma: derramado como oferta. Ou seja, os trinitarianos utilizam esse texto porque Paulo diz aqui que ainda que ele seja derramado, ou seja, se Paulo, que era um homem, poderia ser derramado, então o Espírito Santo também pode ser derramado. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é derramado, não está descaracterizando que ele seja uma pessoa. É assim que eles utilizam esse texto para poder justificar isso. Mas em que sentido Paulo disse isso? Veja só o que diz aqui em Atos capítulo 14, do versículo 14 ao 15, onde diz: Ouvindo, porém, isto os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Ou seja, Paulo era homem. Ele era um ser humano feito de carne e osso, sujeito aos mesmos sentimentos que outro ser humano. Então, por que ele diz que poderia ser derramado? Veja esse outro texto, Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, onde diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Bem, como vimos nesse texto de Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, a Bíblia utiliza linguagem figurativa muitas vezes. Os discípulos ali não eram sal que se usa para temperar comida. Eles não eram luz. Jesus Cristo disse aquilo em sentido figurativo. E ele conclui o objetivo do que ele estava tentando expressar para os seus discípulos no versículo 16, onde ele diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, era através do proceder dos discípulos que eles iriam demonstrar que eram aquele sal simbólico, aquele sal que dava consistência à terra.
Da mesma forma, o apóstolo Paulo falou em linguagem figurativa. Ele não disse aquilo de forma literal, ele se expressou de maneira simbólica quando disse aquilo. Portanto, usar esse texto de Filipenses 2,17 para justificar indiretamente que o Espírito Santo é uma pessoa é incoerente. Continuando, próximo argumento utilizado para justificar que o Espírito Santo seja uma pessoa. Pronome masculino na frente. Vejamos esse texto, João 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vo-lo enviarei. Os estudiosos, por parte da pneumatologia, utilizam o seguinte argumento, de que o pronome ou, na frente da palavra Consolador, personifica o Espírito Santo como um indivíduo, caracteriza o Espírito Santo como um indivíduo. Mas será que esse pronome faz diferença no contexto bíblico? Vejamos outro texto da Bíblia que também utiliza pronome. Isaías capítulo 11, versículo 2, diz o seguinte: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Pois bem, o que esse texto de Isaías 11:2 tem a ver com o texto de João 16:7 e também com outros textos em que a palavra pneuma aparece com o pronome na frente? Se a gente for levar em consideração que todas as palavras que vêm em seguida dos pronomes utilizados na Bíblia são pessoas, então a gente vai ter que o Consolador, o Espírito Santo, é uma pessoa, e também que todos os outros espíritos mencionados aqui do lado direito também são pessoas. E isso ficaria sem lógica, não é verdade? Essa profecia de Isaías 11:2, ela se refere ao Messias. Nós sabemos que Jesus Cristo demonstrou todas essas características aqui do lado direito: sabedoria, entendimento, conhecimento, fortaleza, enfim. Ele demonstrou todas essas características pela unção do Espírito Santo que ele recebeu do Pai. Ele não foi influenciado por espíritos separados, ele não recebeu espíritos de entendimento, um de entendimento, outro de conselho. Ele recebeu a unção do Espírito Santo e demonstrou todas essas características aqui. Portanto, é incoerente, só porque a palavra pneuma aparece com o pronome na frente, dizer que isso personifica o Espírito Santo. Personificar não significa que o objeto ou o alvo personificado seja de fato um indivíduo. Um detalhe importante que deve ser considerado é a maneira como Jesus Cristo se refere ao Espírito Santo. Veja em Lucas capítulo 11, versículo 20, onde está escrito: Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Veja o mesmo texto escrito em outro evangelho, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 28. Diz: Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Nós sabemos que todos os milagres que Jesus Cristo fez, que todas as operações de maravilhas que Jesus Cristo fez, todos os demônios que Jesus Cristo expulsou, foi com o poder, com a unção do Espírito Santo. E veja como ele se refere ao Espírito Santo. Ele chama o Espírito Santo de dedo de Deus. Em nenhum momento da Bíblia, Deus é chamado de dedo. Nem o próprio Jesus Cristo é chamado de dedo. Continuando, próximo argumento utilizado na pneumatologia para justificar que o Espírito Santo é uma pessoa: entristecer o Espírito. Texto base, Efésios capítulo 4, versículo 30. Está escrito: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Bem, como os estudiosos utilizam esse texto de Efésios 4:30 na pneumatologia para poder justificar que o Espírito Santo é uma pessoa? Bem, eles dizem: o Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem sentimento, ele pode ficar triste. Mas será que esse argumento, dentro do contexto bíblico, é plausível? Vejamos outros textos
Vejamos esse texto aqui de Salmo 98, versos 7 e 8, onde diz: Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas. Vejamos outros textos. Jó, capítulo 28, do versículo 12 ao 14, diz assim: Porém, onde se achará a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Veja outro texto, Isaías capítulo 55, versículo 12. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Próximo texto, Josué capítulo 24, versículos 26 ao 28. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mentais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. Agora vamos lá. Rio tem mãos, montanha tem sentimento, o mar tem boca, árvore tem mão, pedra tem orelha ou consciência? Quando o apóstolo Paulo disse aquilo aos Efésios, o apóstolo Paulo estava falando para aquela congregação não agir em contrariedade ao amor cristão que estava sendo disseminado ali por meio do Espírito Santo. Você pode perceber nos versículos anteriores ao versículo 30 do capítulo 4 e os versículos posteriores que o apóstolo Paulo está falando de características que deveriam ser cultivadas naquela congregação por todos os membros. Se os membros não agissem em conformidade com aquela harmonia cristã, era como se eles estivessem entristecendo o Espírito Santo de Deus, que havia selado aquela congregação por meio da fé. Então nós percebemos que, mais uma vez, um indivíduo aqui é personificado, mas que não é necessariamente uma pessoa, não dá margem para que isso seja uma pessoa de fato. Nós percebemos na Bíblia, no contexto bíblico, outros indivíduos, outros seres inanimados que não têm consciência, não têm sentimento próprio, sendo personificados também. E usar esse texto de Efésios 4:30 para justificar que o Espírito Santo é uma pessoa é incoerente com o contexto bíblico. Vamos dar continuidade ao estudo sobre pneumatologia, abordando o segundo ponto, defesa de argumentos. Vamos analisar mais um argumento que é utilizado para justificar que o Espírito Santo é uma pessoa e, consequentemente, também justificar que o Espírito Santo faz parte da Trindade. O próximo argumento se encontra no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 3 ao 4, onde está escrito: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Esse texto, de Atos 5, do versículo 3 ao 4, é o texto mais utilizado por estudiosos da pneumatologia, por trinitarianos, para poder justificar a doutrina da Trindade. Bem, se você ler esse texto isoladamente, você vai entender isso mesmo. Você vai acabar entendendo que o Espírito Santo é o próprio Deus. Mas, em se tratando de um livro como a Bíblia, você não pode fundamentar uma doutrina num diálogo de 2 versículos. Não é sábio fazer isso. Você tem que entender o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Você tem que entender todo o contexto em que esse texto foi escrito. Senão você vai acabar tendo um entendimento isolado de um contexto bem mais abrangente do que é a Bíblia. Então, como podemos entender esse texto? Vamos expandir nossa visão sobre o contexto bíblico e entender
acontecimentos que sucederam antes e depois desse acontecimento aqui de Ananias. Então vamos verificar aqui o próximo texto. João capítulo 13, versículo 16, onde diz: na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Próximo texto, João capítulo 20, do versículo 21 ao 23. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Próximo texto, Atos capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Próximo texto. Esse texto aqui de Atos, capítulo 13, versículo 52, ele vai ficar até bem destacado. O versículo 52 do capítulo 13 de Atos diz: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Agora vamos analisar. O livro de Atos, capítulo 5, fala que o Espírito Santo estava ali entre os discípulos, como se fosse uma pessoa. Mais ainda, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava com os discípulos ou estava nos discípulos. A Bíblia é clara. Os discípulos foram revestidos da autoridade e do poder do Espírito Santo. Como diz ali Atos capítulo 7, 55, Atos 13, 52, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Ou seja, os discípulos tinham autonomia para falar em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo e para executar todos os prodígios, todos os milagres, especificamente ali daquele período dos apóstolos, não é verdade? Mas agora surge uma questão. Por que Pedro falou, mentistes a Deus? Por que ele atribuiu primeiro ao Espírito Santo, depois ele atribuiu a Deus? Vamos verificar as próximas referências bíblicas que indicam o porquê que Pedro se expressou daquela forma. Atos, capítulo 3, do versículo 12 ao 16, diz assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar a este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da paz, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Nós percebemos em Pedro, tanto lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4, quanto aqui nesse mesmo texto do livro de Atos, no capítulo 3, do versículo 12 ao 16, nós percebemos um espírito de humildade e de reconhecimento de Pedro. Lá no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 3 e 4, primeiro ele diz que Ananias mentiu ao Espírito. Ou seja, mentiu por quê? Porque o poder que ele tinha do Espírito Santo fez ele saber que o que Ananias estava falando era mentira. Depois, com muita humildade, ele ainda diz: mentiste a Deus. Porque Pedro sabia que toda a autoridade que ele tinha provinha da parte de Deus. Aqui também, no texto de Atos 3, capítulo 12 ao 16, ele deixa claro que Deus consagrou Jesus Cristo com virtude, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, ele deixa isso bem destacado. É um espírito cristão, um espírito comum, não apenas em Pedro, mas também em todos os outros apóstolos dos tempos de Jesus.
Veja só esse outro texto, João 17, do 6 ao 8, onde diz: Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Outro texto também que você pode verificar é João, capítulo 10, versículo 32, onde Jesus Cristo diz: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Ou seja, nem Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, usurpou para si mesmo uma glória que pertencia unicamente ao Pai, quem dirá Pedro, quem dirá os discípulos de Jesus Cristo. Então, nós percebemos ali, quando ele diz que mentiu ao Espírito Santo, depois mentiu a Deus, em Atos 5, do 3 ao 4, um espírito de humildade, de reconhecer que todo aquele poder do Espírito Santo provinha da parte de Deus. Próximo argumento utilizado para justificar que o Espírito Santo é uma pessoa é o argumento da inteligência. Bem, os estudiosos da pneumatologia argumentam que o Espírito Santo tem inteligência própria, tem uma consciência própria. E eles usam como texto bíblico para justificar isso, esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao 13, onde está escrito: Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Na verdade, você pode até comprovar isso. Se você for pesquisar sobre pneumatologia, você vai perceber que eles utilizam, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 2, eles utilizam apenas os versículos 10 e 11, naquela velha mania de pegar texto isolado. Aqui foram colocados os dois versículos posteriores, o versículo 12 e o versículo 13. Porque o próprio texto, nos versículos mais à frente, ele já dá o sentido do que Paulo estava querendo dizer aos coríntios. Uma boa tática de se derrubar argumentos da Trindade é quando alguém vier mostrar um versículo isolado, é você ler o capítulo todo. Quando você lê o capítulo todo, você vai perceber o contexto em que aquele versículo foi escrito. Então aqui nós percebemos, quando eles pegam o texto isolado, o versículo 10 e o versículo 11, parece que o Espírito Santo tem inteligência própria. Mas quando você vê o versículo 12, o apóstolo Paulo já especifica, já resume o que ele estava querendo dizer. Quando ele diz: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então o apóstolo Paulo está falando ali da função, de uma das funções do Espírito Santo, que é nos conduzir ao conhecimento de Deus. Ele é até perspicaz no versículo 13 em dizer a importância de comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Vejamos outras referências bíblicas. A próxima, João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Próxima referência, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós percebemos que o Espírito Santo não tem consciência própria, não tem inteligência própria, mas que ele é a força ativa de Deus, a unção especial de Deus que nos leva ao conhecimento da verdade. Nós percebemos que a própria Bíblia é fruto do Espírito Santo.
O Senhor Deus direcionou o seu Espírito Santo para que a Bíblia fosse produzida, para que homens santos, inspirados por ele, pudessem escrever as coisas relacionadas a Deus. Esse texto também se harmoniza muito com o de Tiago, capítulo 1, versículo 17, onde está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Portanto, o Espírito Santo é uma dádiva de Deus. Através dele que nós conseguimos nos direcionar, através dele que nós conseguimos chegar ao conhecimento da verdade, conhecer as coisas de Deus. Nós veremos essa função do Espírito Santo com mais detalhes no ponto 3, a função do Espírito Santo nos propósitos do Pai. Chegamos ao nosso terceiro ponto, como já anunciado, a função do Espírito Santo. Poder de Deus, sua força ativa. Ao contrário do que a doutrina da Trindade tenta caracterizar, ao contrário do que os estudiosos, por meio da pneumatologia, tentam caracterizar de que o Espírito Santo é uma pessoa, o contexto bíblico mostra que o Espírito Santo é, na verdade, a força ativa de Deus. Nós percebemos isso até mesmo pelo relacionamento de Deus com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Nós percebemos que o relacionamento de Deus com Jesus Cristo é um relacionamento mais achegado, verdadeiramente de pai para filho. Em contrapartida, o Espírito Santo, a Bíblia mostra que ele é o poder de Deus em movimento, sua força ativa que ele direciona para poder cumprir os seus propósitos quando necessário. É o que veremos nessas seguintes referências bíblicas. A primeira está no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, onde diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Próximo texto, Salmo capítulo 104, versículos 29 e 30, onde diz: escondes o teu rosto, e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem, e voltam para o seu pó. Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Próxima referência, Isaías 40, 26. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Próxima referência, Salmo 33, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Como nós vimos numa análise anterior, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 20, Jesus Cristo se refere ao Espírito Santo como sendo o dedo de Deus. Não se pode se dirigir a uma pessoa como o dedo. E quem fez isso foi o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, mostrando assim que o Espírito Santo não é um indivíduo, mas uma força que vem de Deus, algo que está relacionado a Deus, mas que não pode ser caracterizado como um indivíduo. Em nenhum momento da Bíblia, algum profeta chama Deus de dedo, ou outro discípulo chama Jesus de dedo. Outro papel importante também do Espírito Santo foi na construção da Bíblia, como veremos nas referências a seguir. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Próxima referência, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Próxima referência, Atos 28, 25. E, como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Próxima referência, Romanos 15, versículo 4.
Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É por isso que a Bíblia é um livro especial, porque ela não foi feita por vontade humana. Geralmente, quando um rei vai contar a sua própria história de vida, ele só conta os pontos bons, os pontos positivos. Aquilo que é motivo de vergonha, ele omite, esconde. Mas a Bíblia traz relatos até mesmo de falhas graves cometidas por profetas, fazendo com que nós possamos, assim, confiar nos relatos, porque a Bíblia é transparente, ela mostra todos os aspectos da vida dos profetas, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. Conforme está escrito ali em Romanos capítulo 15, versículo 4, tudo isso foi escrito para o nosso ensino, para a nossa instrução. Próximo papel do Espírito Santo dentro do contexto da Bíblia. Aprendizado para a salvação. Vamos ver a próxima referência. João capítulo 6, versículos 44 e 45. Diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Esse texto ele é muito interessante. Ele diz que o Pai atrai as pessoas. Como ele faz isso? Obviamente, por meio do seu Espírito Santo. Próxima referência. Atos capítulo 15, versículos 8 e 9. Diz: E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Próxima referência. Atos 16:14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Próxima referência, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Próxima referência, 2 Coríntios capítulo 3, versículos do 3 ao 5. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É importante a gente ressaltar que, quando a Bíblia diz ali em João 6, 44, 45, que Deus atrai a pessoa, isso não quer dizer que Deus faz isso à força. Deus, por meio do seu Espírito Santo, toca no coração da pessoa. Se a pessoa der lugar, então o Espírito Santo conduz a pessoa ao aprendizado da verdade. Conforme está escrito ali em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todavia, ele não faz isso à força. Outra função importante do Espírito Santo é ajudar aquelas pessoas que dispõem o seu coração para poder buscar o conhecimento da verdade. Deus concede o seu Espírito Santo para ajudar essas pessoas a produzirem frutos para ele, como veremos nessas referências a seguir. Efésios, capítulo 3, do versículo 16 ao 19, é a primeira referência. Está escrito assim: Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Próxima referência, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e depois o versículo 25, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Próximo texto, Mateus capítulo 10, do versículo 19 ao 20. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Os frutos do Espírito Santo são essenciais para o arranjo cristão. É por isso que até Jesus Cristo nos recomenda a orar a Deus pedindo o Espírito Santo. Ali no livro de Lucas 11:13, ele nos recomenda isso. Além do arranjo cristão, lógico, até mesmo para a nossa vida, os frutos do Espírito Santo são extremamente importantes. Agora, é importante destacar esse texto aqui de Atos, capítulo 5, versículo 32, que diz: E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Como já falado, o Espírito Santo é essencial para a vida do cristão e para o arranjo da congregação cristã. Porém, como descrito aqui no livro de Atos, capítulo 5, verso 32, ele é concedido àqueles que obedecem a Deus, não a qualquer um. Então, que nós possamos seguir a recomendação de Jesus Cristo em Lucas 11:13, orar a Deus e pedir o Espírito Santo, que nós possamos abrir os corações e permitir que Ele nos conduza a produzir bons frutos para Deus, a crescer no conhecimento da verdade, mas tendo sempre em mente que a obediência à palavra de Deus é de suma importância para poder receber esse Espírito Santo em nossas vidas. Bem, para finalizar, eu gostaria de deixar esse texto para meditação, o texto de João, capítulo 17, versículo 3, que diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.